A Bíblia nos orienta o que pode nos conduzir ao sucesso e também o que pode nos conduzir ao insucesso ou à derrota. Esse é o estudo de número 1123 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Para aprendermos sobre o sucesso e o insucesso, nós vamos aprender com as atitudes do rei Uzias e assim nós evitaremos sermos derrotados pelas nossas atitudes. Vamos ao nosso tema, o motivo do sucesso e do insucesso do rei Uzias. O nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, que diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias significa o Senhor é a minha força, ou força do Senhor. Ele também é conhecido na Bíblia como Azarias. O rei Uzias, ele é um exemplo de um homem que teve muito sucesso no início do seu reinado. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 8 diz: os amonitas pagaram impostos a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. O sucesso dele era reconhecido, ele era considerado poderoso e ele era muito respeitado. Ele governou Judá por 52 anos. Começou governando aos 16 anos de idade e ele foi o 10º rei do reino de Judá. Uzias começou a reinar com 16 anos. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 15, verso 2. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolia de Jerusalém. Deus, ele não despreza uma criança, como nos mostra o exemplo do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Deus não rejeita o adolescente, como nós vemos o exemplo do rei Uzias, e nem os jovens, mas também Deus não despreza o idoso. Vamos nos lembrar de Davi. Davi foi um homem de muito sucesso e nós podemos também, por que não, lembrarmos de Moisés, porque quando Moisés ele foi libertar o povo de Israel do Egito, ele estava com 80 anos. E nós podemos aprender com o nosso Mestre Jesus que nós devemos buscar o reino de Deus acima de todo sucesso, acima de todas as coisas. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós estamos buscando ao Senhor em primeiro lugar, nós temos Ele como nossa prioridade, e todas as coisas necessárias o Senhor acrescentará a nós. Não precisamos perder o sono, não precisamos ficar angustiados, ansiosos com as coisas que achamos que são necessárias para nós, porque o Senhor, ele é o provedor de cada um. E o rei Uzias, ele seguiu os passos de Amazias, o pai dele. Está em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 4, e diz: ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias não ficou somente na teoria quando ele aprendeu acerca das coisas de Deus. Ele não era somente ouvinte, ele agiu fazendo o que agradava ao nosso Deus. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, iludindo a vós mesmos. É necessário nós aprendermos e praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina. E Uzias, ele aprendeu a palavra de Deus
com um homem que era o mentor dele, que era Zacarias. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 5, diz assim: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia nos ensina, porque quem teme ao Senhor busca agradá-lo, busca agir com sabedoria, busca agir diferente dos ímpios, diferente dos tolos. E o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam. Não podemos agir como tolos, não devemos desprezar o conhecimento sobre o nosso Deus, mas nós devemos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Deus, e o temor ao Senhor é a sabedoria. Jó, capítulo 28, verso 28 diz: então asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. E tem outra versão que diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. O segredo do sucesso de Uzias era buscar agradar ao nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 5, a parte final diz assim: e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Nosso Deus, ele é fiel, e ele fez o rei Uzias prosperar. Foi Deus quem deu a ele o trono, a inteligência, a sabedoria. Deus deu a ele um bom professor, que é o sacerdote Zacarias, e Deus era com ele. E o rei Uzias era ajudado pelo nosso Deus. Segundo Crônicas, no capítulo 26, verso 6 e verso 7 diz: ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. O rei Uzias teve vitória contra essas pessoas, porque Deus estava com ele, porque Deus estava ajudando ele, e o nosso Deus fortaleceu o reino de Uzias, e ele foi um rei que marcou a história de Judá. A fama dele era muito grande. Segundo Crônicas, capítulo 26, o verso 15, a parte final diz assim: a fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Deus o ajudou de forma extraordinária e a fama dele se espalhou, porque ele encontrou o favor do Senhor. Lembre-se, Uzias agradava ao nosso Deus, ele buscava fazer o que agradava ao nosso Deus e ele encontrou o favor do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 4 diz: assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. O rei Uzias desfrutou de boa reputação, de vitórias, de reconhecimento. Ele desfrutou de inteligência. Por quê? Porque ele buscou agradar ao Senhor, ele buscava a presença do nosso Deus, e ele tinha um exército poderoso e um exército muito bem treinado. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 13 diz: eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estava à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. O exército era organizado, era bem treinado, era numeroso, ele era bem armado belicamente. Os homens eram valentes e preparados para a guerra, mas ele não vigiou o coração dele. O sucesso, a fama subiu a sua cabeça, como nos mostra o nosso texto base. Vamos rever? Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16, diz assim:
Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Olha a Bíblia nos dizendo o que conduziu Uzias ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. E tem outra versão que diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Uzias foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Esse versículo nos ensina que após ele ter se tornado reconhecido pelos homens, dele ser famoso e próspero, ele se encheu de orgulho e de soberba, e isto provocou a sua queda. O orgulho é soberba, é altivez, é arrogância. E o nosso Senhor Jesus nos ensina que quem se exalta será humilhado. Mateus capítulo 23, verso 12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O rei Uzias começou a se vangloriar das conquistas e do seu poder. Ele não deu a glória ao nosso Deus. O coração dele estava cheio de orgulho, e Salomão ele nos ensina que a soberba abate o homem. Provérbios capítulo 29, verso 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Abater é arruinar, é derrubar, é fazer cair. E assim aconteceu com o rei Uzias. Ele perdeu a graça de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu o favor que ele recebia do nosso Deus. O apóstolo Paulo ele nos ensina que nós devemos nos gloriar no Senhor. 2 Coríntios capítulo 10. Verso 17, verso 18 diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O Senhor exalta o humilde, o Senhor honra aquele que é humilde, mas em compensação ele se opõe ao orgulhoso. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós devemos estar atentos às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas ações. Nós devemos vigiar o nosso coração. Nós não podemos deixar a soberba, a arrogância, a altivez fazer morada dentro de nós, porque Uzias, movido pelo orgulho e pela soberba, ele deixou de confiar no Senhor. E olha o que Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies nos teus próprios entendimentos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O rei Uzias começou a confiar na sua riqueza, no seu exército, na sua inteligência. Ele começou a confiar no sucesso e na fama que ele tinha. Ele não se preocupava mais em agradar ao nosso Deus, em ser fiel ao nosso Deus, em andar com o nosso Deus, mas ele queria sim era ser louvado e agradado pelos homens. E o rei Uzias foi infiel ao Senhor. Salomão nos ensina sobre a infidelidade em Provérbios capítulo 13, verso 15, diz assim: o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. A infidelidade de Uzias trouxe consequências, pois ele fez o que o Senhor reprova. Vamos aprender em Provérbios capítulo 22, verso 12, que os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas o Senhor
frustra as palavras dos infiéis. O Senhor frustrou o rei Uzias, pois com aquele coração arrogante, ele achou que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, e ele foi repreendido pelo sacerdote Azarias, segundo Crônicas. No capítulo 26, verso 16 ao verso 18, nos mostra isso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar a Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecastes terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. A soberba e a arrogância de Uzias o levou a pecar contra o Senhor, e ele sofreu a consequência, como nos ensina Salomão. Eu vou citar Provérbios 14:14, que diz assim: os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. O rei Uzias, ele ficou furioso e indignado contra os sacerdotes, e a consequência das atitudes dele foi a lepra. Ele ficou leproso e ele não pôde morar mais com sua família. A Bíblia fala que ele teve que morar numa casa separada, e Jotão, o filho dele, reinou no seu lugar. Eu vou concluir. Durante a vida de Zacarias, aquela pessoa, aquele sacerdote que ensinou a Uzias, que mostrou para Uzias o caminho do sucesso, o rei Uzias andava com Deus, o rei Uzias agradava ao Senhor. Mas com a morte de Zacarias, o rei Uzias se voltou para si e ele foi derrotado devido ao orgulho. O profeta Miqueias nos ensina o que é que Deus espera do ser humano, o que Deus espera de nós. Miqueias, no capítulo 6, verso 8, diz: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus? O rei Uzias, ele deixou de andar com Deus, ele foi dominado pela soberba. Agora, quem anda em humildade com nosso Deus, anda em temor e obediência. Nós não podemos deixar a soberba, a arrogância, o orgulho e nem a ganância dominar o nosso coração, assim como foi o exemplo de Uzias, que foi levado ao fracasso devido a essas atitudes. O rei Uzias é o exemplo de um homem que começou bem, começou andando com Deus e terminou mal, porque ele terminou sendo dominado pelo orgulho e sendo conduzido por ele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, comente aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda você não esteja inscrito no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, ele continue te abençoando. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.